A fachada sul do Santuário Nacional é um verdadeiro livro aberto, esculpido em pedra e cor. Cada imagem, cada figura carrega em si a promessa do Salvador até o início da sua presença entre nós. Somos conduzidos a um momento de espera e revelação. A visão do profeta pagão Balaão contemplando uma estrela, a estrela que surgiria de Jacó. Logo abaixo vemos José, o filho de Jacó, entre feixes de trigo. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, mas salvou seu povo com alimento. Um paralelo com Cristo, traído e entregue, e que se oferece como pão vivo no altar da Eucaristia. E é dessa linhagem bendita que nasce Maria, representada em seu nascimento, rodeada por mulheres que, assim como os reis magos, reconhecem algo único. Havia nascido uma menina diferente de todas as outras. Em outra cena, Maria é levada ao templo. Puxando o véu que separava o Santo dos Santos, ela antecipa o que o próprio Filho fará com seu corpo: rasgar o véu da separação e unir a humanidade a Deus. Arte, tradição e fé se entrelaçam na fachada sul. Um testemunho visual da promessa que se cumpre, da luz que nasce, do Salvador que se faz pão. Tudo ali é convite à contemplação e à esperança. E o nosso programa hoje conta com a presença do padre Ulisses, missionário redentorista, que trabalha aqui na Pastoral do Santuário. Mas o padre Ulisses também é liturgista, estudou a liturgia e poderá nos ajudar a compreender um pouco mais das cenas que revestem as fachadas do santuário. Padre Ulisses, este santuário cada vez mais vem dando uma resposta a uma catequese bíblica para atingir todos os romeiros que por aqui passam. E hoje nós queremos começar o nosso bate-papo falando de um dos personagens que aparece na fachada, que é Balaão. Quem é esse personagem? O que ele pode nos ensinar para vivermos o discipulado de Jesus Cristo? Pois é, Padre Rodrigo, eu acho que Balaão é quase uma figura cômica dentro da Bíblia, né? Ele surge no momento em que esse povo de Deus está tentando caminhar, né, através do deserto, vai encontrando outros povos, encontraram os moabitas, e os moabitas com medo daquele pessoal, aquelas 12 tribos que vinham avançando constantemente. O rei deles pede para que o Balaão, que é um profeta, que ele jogue uma maldição em cima daquele povo, né? Não tem. E o Balaão tenta cumprir a missão dele, mas imediatamente Deus faz com que ele perceba que aquele povo é um povo abençoado, que não há como jogar uma maldição sobre aquele povo, né? E aí ele se nega. Depois ele tenta ir, mas o jumentinho dele se nega a caminhar em frente, porque o jumentinho percebe que tem um anjo com uma espada lá na frente, fala, não vou, de jeito nenhum, né? Quando ele percebe isso, ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa aquele povo, né? E é muito bonito, então, que ele reconhece que aquele povo, entende, é escolhido por Deus, que aquele povo é abençoado, que não há como jogar uma maldição, que aquele povo vai, afinal, ser um povo importante na história da humanidade, na história do mundo. Então, o Balaão é um profeta sem querer, querendo, porque Deus fez com que ele abençoasse, com que ele realmente reconhecesse aquilo que depois a gente vai perceber, né? Deste povo vai nascer o Salvador da humanidade. Padre, existe um evento, ele vê uma estrela e aponta para essa estrela. O que significa essa estrela ali nos escritos em que nos falam, né, sobre essa figura de Balaão que o senhor está nos narrando aqui? Eu tenho a impressão, Padre Rodrigo, que o Balaão chegou a ver a mesma estrela que depois vai brilhar sobre o presépio de Jesus. É a estrela de Jacó, né? Da descendência de Jacó nasceu também Jesus, né? E ele vê essa estrela de Jacó brilhando em cima, digamos assim, do céu e já indicando aquilo que deveria acontecer no futuro na história da humanidade.
Então, a estrela de Balaão, ou que Balaão vê, né? Como eu dizia para você, provavelmente é a mesma estrela que também depois os magos vão encontrar para achar onde estaria Jesus. Então, você imagine algo que aconteceu séculos e séculos, quanto seria? Cerca de 16, 15 séculos antes, né? É aquilo que Deus vai apontando, porque quem conduz a história é Deus. A gente querendo ou não, é Deus que conduz, né? E é uma estrela que, de um lado, ela aponta a direção, do outro lado, ela vai realizar tudo aquilo que foi previsto, tudo aquilo que Deus queria que acontecesse. É muito interessante. E vão aparecendo outros personagens aí também, né? Sim. E um outro personagem é José do Egito. O que a gente pode falar desse personagem nas Sagradas Escrituras? José é quase que uma figura que se identifica com Jesus, né? Esse filho de Jacó, né? Filho de Jacó que acabou odiado pelos irmãos, vendido como escravo, foi parar no Egito. Pronto, lá no Egito ele se torna o provedor do Egito, se torna o ministro do faraó, e é lá que ele prevê a seca que vai acontecer, e ele então consegue economizar, consegue arrecadar todo o trigo que havia para os anos de seca, né? E aí acontece que a família dele, os irmãos dele, né, têm que ir ao Egito suplicar comida para não morrer de fome. E aí se encontra com José. Então José, aquele trigo todo que ele havia colhido, depois ele vai dar de comer para os seus próprios irmãos que haviam odiado e haviam vendido como escravo, até para não matar aquele irmão que eles pretendiam matar, mas venderam como escravo. E acabou o José sendo a salvação deles. Então, José é uma figura de Jesus, né? É uma figura bonita, porque, queira ou não queira, é do trigo que sai a hóstia, é do trigo que sai o pão, é do trigo que Jesus faz o milagre de repartir com o povo e repartir conosco o pão da vida. E o pão é algo muito significativo para nós cristãos, né? Pão em todas as mesas, o pão que dá força, o pão que dá energia. É o símbolo do direito ao alimento de todo ser humano, né? O pão é universal. Como o arroz e feijão para o Brasil é importante, o pão é um alimento universal. E ele traz exatamente, todo mundo tem direito, né, a ter o pão nosso de cada dia, né? Dai-nos o pão nosso de cada dia, né? E por isso que o pão também se tornou essa matéria maravilhosa que Jesus diz, eu me identifico com o pão, né? O pão consagrado nos dá Jesus. É interessante que vai aparecendo outros personagens aí nessa história e nas fachadas aqui do santuário também. Sim, é interessante. E outra personagem muito forte, Maria. E é retratado o nascimento de Maria. Eu dizia num dos nossos programas que se a gente vai folhear as páginas das Sagradas Escrituras, nós não encontramos nenhuma narrativa ali que fale do nascimento de Nossa Senhora. E aí a gente precisa visitar uma outra literatura da qual nós não precisamos ter medo, que são os textos apócrifos. É verdade. O senhor poderia nos falar sobre isso, Padre Ulisses? É certo que há uma tradição toda que foi sendo passada, entende? Porque também os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, tinham curiosidade de saber, né? Nem tudo foi escrito. Porque você imagina, como disse São João, eu não tenho papiro no mundo para eu escrever tudo o que aconteceu. Mas a figura de Maria é uma figura especial, né? A gente tem a tradição, ela é filha de Joaquim e Ana, né? E ela, desde pequenina, Deus já havia preparado aquela criatura com todo carinho. Foi uma escolha de Deus, né? E por isso que Maria, ela nasce, e se não me engano, em tudo aquilo que aparece nos nossos mosaicos, né? Ela já nasce, já está sendo banhada, está sendo visitada já por outras mulheres, mais ou menos como Jesus foi visitado pelos magos do Oriente, Nossa Senhora visitada, né? É um momento muito bonito, né? De que ela nasce para já ser, ou vai ser, o templo do Verbo Divino que vai se encarnar nela. Então essa criatura tem que ser preparada com muito carinho, tal como a gente construindo essa maravilhosa basílica, esse santuário. É um carinho de Deus, porque Deus quer que seu filho habite num ser humano. E esse ser humano primeiro se chama Maria de Nazaré. Padre, voltando à tradição antiga, né, à iconografia antiga, nós temos uma representação de Maria no mosaico tecendo um véu. Todo mundo é curioso, por que Maria está tecendo este véu? Eu creio que na simbologia toda, entende? Maria, dentro dela, ela foi tecendo Jesus. Ela foi tecendo a natureza humana de seu filho, né?
e foi tecendo com o seu sangue, foi tecendo com a sua carne, né? De tal modo que esse verbo divino vai ser verdadeiramente humano, né? E esse trabalho de concepção, esse trabalho de ir tecendo, né? Esse véu já não será mais o véu do templo, né? Que vai ser rasgado de alto a baixo, mas é o véu do próprio Filho de Deus que Maria foi gradativamente tecendo no seu seio. É o templo, né, que depois o próprio Jesus vai dizer, né, em 3 dias o templo será derrubado, mas em 1 dia, mas em 3 ele será reconstruído, né, a vida que volta a acontecer. Estamos celebrando isso, né, a realidade da ressurreição. Da ressurreição, dessa humanidade nova que Jesus trouxe para nós, e acho que é muito importante, e talvez a gente, não sei, eu acho que é um déficit de fé no mistério da encarnação. A gente faz muita festa do Natal, faz muita festa aqui e ali, mas o mistério da encarnação, Deus muda totalmente, entende, de sinal, templos, imagens, isso, aquilo, nada disso, gente. Eu quero habitar no humano, no ser humano. Eu quero penetrar no ser humano. Então, há uma mudança radical, não entrou direito na nossa cabeça ainda. Porque se eu acreditasse que você é templo de Deus, Jesus do céu, como seria a nossa relação de respeito, de amor um pelo outro, né? Mas é isso, foi essa mudança de 360 graus que o mistério da encarnação trouxe para nós. Você sabe que é muito interessante que na carta que o Papa fala sobre a formação do povo de Deus para melhor vivenciar Sim. a liturgia Desidério Desiderável, no número 10, ele recupera isso. A encarnação é a grande novidade, o modo que a Santíssima Trindade escolheu para salvar a humanidade. E nós, de fato, não damos tanta atenção e nem estabelecemos a ligação, né, entre o Natal do Nosso Senhor com a sua celebração pascal. E a gente precisa fazer isso. Precisa. Eu diria mais ainda, entre o mistério da encarnação e a ressurreição. Um está ligado no outro, né? É muito importante. Começa a se formar o Filho de Deus como Jesus de Nazaré, começa a redenção da humanidade desde o nascimento até a morte e superando a morte, né? Então, é um mistério ao mesmo tempo de encarnação e de redenção, que vai fazendo a sua curva através das gerações até chegar ao final dos tempos. Padre Ulisses, a conversa tá boa, mas o tempo passa rápido. O senhor vai continuar com a gente aqui neste mês, né, para a gente continuar falando e estudando as fachadas aqui do santuário.